No vídeo de hoje eu trago 5 pontos importantes que eu listei quando eu decidi escrever o meu primeiro livro, que foi muito importante para mim. Isso mesmo. Então, se você quer iniciar na escrita criativa e não sabe exatamente por onde começar, o que fazer, etc., eu estou iniciando agora vídeos onde eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desse meu processo da escrita, já que eu estou escrevendo o meu primeiro livro. Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, já fica até o final do vídeo, que eu prometo que está super recheado de dicas para você. Oi, oi, queridas e queridos, se você é novo ou nova aqui no canal, vai passando assim como quem não quer nada. Eu sou Cristina e estou no finalzinho da graduação de Direito e de Psicologia e atualmente estou escrevendo o meu primeiro livro. Isso mesmo. E o vídeo de hoje é especialmente para você que também quer iniciar na escrita criativa. Então, eu listei 5 pontos que foram muito importantes na hora que eu decidi escrever o meu primeiro livro. Recentemente, eu fiz a escolha das minhas betas, né, das minhas leituras betas. Fiz a escolha também da minha leitora crítica, da minha revisora. E para minha surpresa, conversando com as meninas, eu me deparei com uma delas que escreve, porém tem medo de jogar o livro no mundo para que ele seja conhecido por todos. Eu também já tive esse mesmo medo, esse mesmo receio, e aí eu decidi que não, que era hora de dar o pontapé inicial e me jogar nesse mundo da escrita. E foi isso que fiz, e sobre isso que hoje eu quero conversar com vocês. Se você tem o desejo de começar a escrever o seu primeiro livro e não sabe exatamente por onde começar, o que fazer, se você está completamente perdida, assim como eu já estive, esse vídeo é para você. Eu escolhi 5 dicas que vão super te ajudar nesse ponto inicial para você começar a escrever o seu livro. Lá no início, quando eu comecei a escrever, eu não tinha pretensão nenhuma de jogar a minha história no universo para que todo mundo pudesse ler. Na verdade, eu tinha muito receio de ser descoberta e que a história não fosse boa, que o livro não fosse bom. Eu não sabia exatamente como o público ia aceitar e ainda não sei, mas quero te dizer que eu decidi me aventurar e perder o medo. Mas eu precisei de uns empurrãozinhos, e uma das pessoas que mais me deu empurrão foi a Thalita, minha filha, né? E não bastou só ter esse empurrão, eu tomei algumas decisões que foram essenciais para que hoje eu estivesse mais segura na escrita do meu livro, que eu não tivesse tanto receio de colocar a história aí no mundo para ser lida por todos, né? Então hoje eu já não me coloco naquela posição de tão anônima, eu já falo do meu livro, inclusive eu falo dele lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo para você me seguir lá, tá? Então lá eu falo do meu livro, eu mostro a minha rotina de escritora, eu compartilho diários de leitura e muito mais. Um dos pontos mais importantes de tudo, quando eu realmente decidi escrever o meu primeiro livro, foi a escolha de uma ferramenta de organização. Por que eu escolhi trazer uma ferramenta de organização? Para quem me conhece há muito tempo sabe que logo quando eu comecei as minhas graduações, eu sempre falava muito de organização na vida acadêmica. E essa mesma organização eu trouxe para a minha vida como autora, isso mesmo. Porque não basta só querer escrever, você precisa se organizar. Você precisa organizar a sua casa, a sua vida, o seu trabalho. E sim, você precisa organizar a escrita do seu livro também. E é essencial que você tenha uma ferramenta de organização para que você consiga se planejar. E foi isso que eu fiz. Além de iniciar nesse universo já querendo me aperfeiçoar, me tornar uma profissional também na escrita criativa, eu comecei também fazendo alguns cursos, alguns workshops. E aí, o início de tudo, quando eu realmente decidi, não, eu vou começar a escrever o meu livro, eu vi que era essencial ter uma ferramenta de organização, uma ferramenta para planejar tudo que eu precisava fazer, né? Assim como casa, família, tudo. E aí eu escolhi de início o Notion, e é no Notion onde eu planejo tudo, tá? Então, tenha uma ferramenta de organização. E não importa se é o Notion, se é o Trello, se é a agenda do Google, se é um planner físico, uma agenda, um caderninho, o importante é que você tenha uma ferramenta onde você possa de fato se organizar.
Segundo ponto importante é você ter um método de organização para o seu livro. Isso mesmo, não basta ter a ferramenta de organização, né, para organizar tudo que você precisa, inclusive o livro. Você também precisa ter um método de organização. E quando a gente fala ter a ferramenta não é o método, tá? Então, a ferramenta é onde você vai estar colocando lá tudo que você precisa fazer. Mas você também precisa ter um método de organização. Principalmente, quando eu falo método de organização, é um método de organização para organizar o seu livro. Porque você vai precisar organizar os capítulos, tópicos importantes que você quer colocar no seu livro, organizar os personagens, fazer as fichas de personagens e muitas outras coisas que vêm junto com esse planejamento do seu livro. Então, é essencial que você tenha um método para organizar o seu livro. E no momento eu estou utilizando digamos assim, que é a escaleta, mas eu adaptei essa escaleta para as minhas necessidades e eu coloquei ela dentro do Notion, dentro da ferramenta que eu utilizo já para me organizar. Então ficou muito mais fácil, porque quando eu abro o Notion, eu tenho lá a minha organização, o meu planejamento, tanto da casa, da vida, do trabalho, da faculdade, de tudo. E tem o planejamento do meu livro. Então tem tudo, fica tudo muito mais fácil para mim. E o meu método é, como eu falei para vocês, eu adaptei a escaleta para as minhas necessidades, para o que eu preciso em relação ao livro que eu estou escrevendo. Então, dessa forma, eu consigo funcionar muito melhor. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é você se especializar. Isso mesmo. Não comece escrevendo aleatoriamente. Óbvio que você vai fazer os esboços do seu livro, vai estar colocando ali no papel muito aleatório as ideias que você vai tendo, pontos que vão surgindo, tópicos que você quer colocar no livro e etc. Mas é essencial também se especializar. E como que eu fiz isso? Eu comecei fazendo primeiro alguns cursos online de escrita criativa, depois, não achando o suficiente só os cursos de escrita criativa online que eu fiz, eu procurei algo mais específico, mais elaborado, mais profissional, então saí em busca de cursos, né? Então, eu fiz o workshop do AME também, eu até iniciei a mentoria para a escrita do livro, mas aí eu tive alguns problemas e parei com a mentoria e fiquei escrevendo sem mentoria mesmo. Mas o que me ajudou quando eu deixei a mentoria foi ter o método, né, de organização do livro. E aí ter essa questão da escaleta adaptada para o meu uso funcionou super bem, com tudo que eu já tinha aprendido nos cursos que eu tinha feito. Por isso é essencial que você se especialize. Não escreve só por escrever. No início eu comecei escrevendo só por escrever e tal, e aí eu descobri que eu tinha uma necessidade de me especializar, e aí eu fui em busca. Então faça cursos, faça workshops, tem várias academias de escrita e eu super recomendo algumas. Depois, se vocês quiserem, comenta aqui, né, se você quer conhecer algumas, e eu compartilho num outro vídeo com vocês também, assim como workshops e alguns Instagrams que super ajudam a gente. Tem muito Instagram que dá dicas de escrita e que super ajuda, tá? Então, se especializem. O quarto ponto é: monte sua equipe de trabalho. Isso mesmo, você vai precisar ter uma equipe de trabalho. Por quê? Você vai precisar de leitoras betas, você vai precisar de um revisor, você vai precisar de uma pessoa para fazer a leitura crítica, sabe? Você vai precisar de orientação para o seu planejamento de conteúdo, e tudo isso é justo você ter uma equipe. Então, como eu falei, eu acabei de selecionar minhas leitoras betas, eu acabei de encontrar a minha revisora, a minha leitora crítica, então se torna mais fácil você escrever. Eu optei por, agora eu estou na metade do livro, então eu optei já dar início à leitura a compartilhar com as betas os capítulos para que elas possam ler e fazer a leitura crítica. Também já estou iniciando com a revisão, então já vou iniciar com a primeira revisão. Então é essencial você ter sua equipe. Tem pessoas que escolhem fazer isso lá no final, quando termina o livro, e há pessoas como eu, que são apressadas, e aí eu já escolhi, tá? O quinto ponto é: defina metas, porém metas alcançáveis. Isso mesmo.
Quando eu comecei a escrever, eu ainda não tinha tanta habilidade no planejamento do meu livro. E aí, quando eu comecei a escrever, eu comecei escrevendo romance, acabei parando o romance para iniciar uma história, um conto que eu estava escrevendo no curso. E aí depois eu falei, não, eu quero realmente escrever o romance. E aí foi quando eu entendi que eu precisava ter um planejamento para ter metas alcançáveis, porque eu estava só escrevendo e não estava colocando metas no papel. Então, as coisas começaram a desandar e foi quando eu precisei frear um pouquinho a escrita e definir minhas metas. Então, é importante que você defina metas, metas alcançáveis, metas que você possa cumprir para depois você não se frustrar. Então, é a dica que eu deixo e que eu acho de extrema importância é você ter essas metas muito bem planejadas. E para isso funcionar, é onde vem a questão da ferramenta de organização, do planejamento do seu livro, sabe? Do método que você vai utilizar para se organizar, para se planejar. Tudo isso, de fato, é essencial. Então, esses 5 pontos foram essenciais quando eu decidi escrever o meu primeiro livro. E eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido compartilhar com vocês dicas que possam te ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, compartilha aí com a galera para que outras pessoas sejam alcançadas, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já corre e se inscreve. E não esquece de ativar o sininho para ser notificado quando eu postar o próximo vídeo referente à escrita do livro, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Então é isso, agora eu vou e breve eu volto com mais um vídeo para vocês. Beijo!